1 João, capítulo 1, do versículo 5 a 10, e depois capítulo 2, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo mundo. Amém. Irmãos queridos, vou falar nessa noite sobre a mensagem do Senhor com o título As vantagens de estarmos debaixo do sangue de Jesus. Evidentemente, se eu fosse elencar aqui todas as vantagens, ia a eternidade afora e eu não ia parar de contá-las, porque são inúmeras, são numeráveis, são incontáveis essas vantagens. Mas, em poucos minutos aqui, eu quero falar de algumas vantagens que nós encontramos aqui no texto lido, algumas vantagens que estão aqui explicitadas, que estão aqui nesse texto e que nós podemos fazer uso para podermos caminhar, trabalhar, agir, servir ao Senhor, congregar, ser a igreja e também em momentos de grandes aflições que vamos passar, que esperamos não passar, mas a Bíblia nos informa que virão dias difíceis, dias trabalhosos, já estamos neles, e tempos difíceis estamos vivendo tempo de incerteza, tempos de grandes adversidades, até porque, como foi dito agora há pouco pela minha esposa, que me antecedeu, que o governo que foi eleito, inclusive com 20% de crentes, 20% dos cristãos apoiando um governo perverso, e vão dar conta disso também, mas pode ser que aconteça de grandes perseguições, mas a igreja do Senhor vai continuar com perseguição e com luta, com adversidade, com a forma que for, ainda que apanhando, levando chicotada, sendo trancafiado, sendo impedido de cultuar assim como estamos de portas abertas. Da mesma maneira, mata o pregador, mas não mata a mensagem. Amém? Então, nós temos aqui no capítulo 1, versículos 1 e 6, dois versículos que dizem sobre uma das vantagens que eu quero falar nesta noite. 1 João 1, 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Primeira palavra, ou primeira vantagem que eu quero elencar aqui nesta noite, para aqueles que estão debaixo do sangue, porque quem está debaixo do sangue? Quem crê em Jesus Cristo. Quem está debaixo do sangue do Senhor? Aquele que confessa Jesus Cristo. Quem é na terra que está debaixo do sangue? A igreja, composta por homens, mulheres, ricos, pobres, brancos, negros, de toda a classe social, homens que foram comprados por esse sangue. Então, estas vantagens, elas são exclusivas da igreja. Essas vantagens são a vantagem da igreja que está debaixo do sangue. E como foi orado agora antes, no começo do culto, sobre a família no altar, e qual é o altar que essa família está? E qual é o último altar, teologicamente falando? O último altar é a cruz de Cristo, porque ali foi feito o sacrifício vivo, soberano, glorioso e eterno. Então, no altar da cruz, ali foi feito o sacrifício, o último ato, ou o único ato de sacrifício justo e que é capaz de salvar. Então, nós, a igreja, estamos neste altar, a cruz, onde o sangue foi derramado. Então, qual é o primeiro que eu quero elencar nessa? A primeira vantagem, a vantagem da comunhão com o Senhor e comunhão com os santos. Porque o mundo não tem comunhão, porque o mundo não está em luz, mas está em trevas. Se nós andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado.
Mas também o texto nos diz, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos. Mas se estamos na luz, temos comunhão com Ele e temos comunhão com os santos. Nós temos comunhão, independentemente de não nos conhecermos muitas vezes, não sabemos como é o irmão, como é a irmã, onde mora, onde anda, mas temos essa comunhão, essa comunidade de santos agregados e congregados a partir do sangue derramado. Se nós temos comunhão com Deus, é por causa do sangue derramado. Se temos comunhão com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se habita em nós, é por causa do sangue derramado. Então as vantagens do sangue do Senhor Jesus, elas são imensas, elas são inumeráveis, né? Até é uma pretensa minha de falar aqui algumas, porque seriam muitos, como eu disse agora há pouco. Então nós temos comunhão. Você tem noção do que eu estou falando aqui nesta noite? Nós gostamos de ter amizade, comunhão com algumas pessoas, e é interessante termos. Às vezes nós queremos ter comunhão e amizade, intimidade com a pessoa famosa, pessoa de expressão na sociedade, nas mídias. Olha, eu conheço fulano de tal, eu sou amigo de Beltrano, eu janto na casa de fulano, eu tenho comunhão com ele. Mas a igreja, ela tem a comunhão com o próprio Deus Criador dos céus e da terra. E esta comunhão gloriosa é uma comunhão que foi estabelecida por causa do sangue, que vai nos buscar lá no mundo do pecado, na imundícia, e nos tira de lá, nos limpa, nos lava e nos congrega em Cristo. Então em Cristo agora somos tirados para fora, somos a igreja dele, tirados do mundo e trazidos à sua presença, e temos esta comunhão gloriosa. Olha só o que diz em Efésios capítulo 2, eu vou ler com vocês. Efésios capítulo 2, versículo 11 a seguir. Efésios capítulo 2, versículo 11 a seguir até o 22, rapidamente diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, nós, a igreja, gentios que éramos antes, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, que pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo, sem Cristo, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunhão de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, por causa do sangue derramado, mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Está vendo uma das vantagens do sangue? Já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Quais povos? Pastor, pode parar um pouquinho de ditadura ali? Quais povos? Os judeus e os gentios. Ou eram judeus, os demais gentios. Havia os judeus, da descendência de Abraão, e os demais povos gentios. Mas no sangue do Cordeiro havia uma parede de separação, mas pelo sangue do Cordeiro essa parede foi derrubada. Derrubando essa parede, não é apenas um Deus exclusivo dos judeus, é um Deus exclusivo de todos quantos Ele chamar. Então essa comunhão agora pelo sangue do Cordeiro, antes éramos incircuncisos, éramos gentios, eram pessoas separadas dessa comunhão. Agora pelo seu sangue, por quê? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com eles a inimizade. Agora observe, e vindo ele, evangelizou a paz. Guarde essa palavra, evangelizou a paz. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, gentios, e aos que estavam perto, judeus. Por quê? Por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo, e de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados, morada de Deus no Espírito. Só esse texto aqui, irmãos, era para nós exaltarmos a Deus e glorificarmos a Ele só de lê-lo, porque isso daqui é uma base para nós entendermos o que nós éramos e o que nós somos agora, o que nós tínhamos e o que nós temos agora.
Você lembra bem que Deus aqui na sua palavra nos informa que Ele veio evangelizar a paz? Porque o homem sem Deus não tem paz. O homem sem Deus está em ira, debaixo da ira de Deus. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Mas hoje, em Cristo, nós temos comunhão com o Pai, nós temos comunhão com o Filho, nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós temos comunhão com a igreja, com os santos. Onde você chegar no planeta Terra vai ter um salvo, lavado e redimido, e você tem comunhão com esse santo. Embora você não conheça, chegou a primeira vez e talvez não fale o seu idioma, algum intérprete vai dizer, ele também é um cristão, ele é parte da igreja, e você vai se conectar e vai se entender que nós somos santos, filhos do Deus vivo, porque quem nasceu nessa terra não é filho de Deus até que nasça de novo. É um grande erro as pessoas dizer, não somos todos filhos de Deus. Negativo, só é filho de Deus aquele que nasceu de novo, nasceu da água do Espírito, ouviu o Evangelho, creu em Jesus Cristo, confessou os pecados, se arrependeu e crê e confessa que o Senhor Jesus é o Senhor das suas vidas. Agora observe, essa comunhão, de onde Ele nos tirou, o que nós éramos. Nós temos aqui esse texto que eu li, mas eu quero ler um outro que está em Colossenses 1. Colossenses 1, 2 versículos, 11, 2 ou 3 versículos. Colossenses capítulo 1, versículo 11 até o 14. Colossenses 1, de 11 a 14. Diz assim: fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar. Isso aqui é só para quem tem comunhão, queridos. Essa comunhão é por causa do sangue do Cordeiro. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Está entendendo isso, irmão? Preste bem atenção no que nós estamos lendo aqui. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós somos redimidos dos nossos pecados e somos postos à comunhão, libertados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor por causa do sangue. Que é maior vantagem do que essa? Você pode não conhecer ninguém famoso, ninguém importante da sociedade, ninguém artista ou político ou qualquer coisa que seja, mas você tem comunhão com Deus, o Senhor, e brevemente Ele voltará e nós o veremos face a face e adoraremos a Ele, cultuaremos a Ele a eternidade afora. O que vai ser feito aqui hoje na ceia, nós celebramos a sua morte até que Ele venha, e depois que Ele vier, diz o texto em Apocalipse capítulo 5, que nós vamos cantar com as miríades celestiais, com todos os santos, com toda a igreja reunida, anjos, querubins, serafins, todas as multidões que estarão ali, eternamente vamos dizer, bendito ou digno é o Cordeiro que foi morto. É por causa do sangue que nós temos comunhão, é por causa do sangue que a igreja tem comunhão com Ele. Glórias a Deus. Primeira vantagem, a vantagem da comunhão. Segunda vantagem do sangue, são muitas, mas quero falar algumas poucas aqui hoje. A purificação. Você lembra agora há pouco que eu disse que nós temos, Ele veio evangelizar a paz, porque o homem sem Deus não está em paz. O homem sem Deus está debaixo da ira. Deus é um Deus irado. Quer confirmar isso? Vamos confirmar lá em Apocalipse, não, em Salmo capítulo 7. Olha só o que diz o capítulo 7 de Salmo. Salmo 7. Olha bem, verso 11, 12, 13. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Quer ver mais um? Salmo 9,17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então o homem sem Deus está debaixo de ira, está debaixo de condenação, está debaixo de uma condenação terrível e eterna, mas por causa do sangue, o homem é redimido, é resgatado. Então é esta paz que ele vem propor. Nós lemos em Romanos capítulo 5, que agora vocês foram justificados por causa do sangue, justificados, pois, por causa do sangue, porque essa justiça, vou falar daqui a pouquinho, um termo forense, que é atribuída à igreja por causa do sangue. Então, o homem sem Deus está impuro, o homem sem Deus está contaminado, o pecado é
contaminação. O maior problema do planeta Terra, da humanidade, o maior problema que toda a sociedade enfrenta, não é questão política tão somente, não é questão se é Bolsonaro, se é Lula, se é esquerda ou direita. O maior problema não é a falta de dinheiro ou dinheiro em abundância, não, ou saúde ou falta de saúde, não. O maior problema da humanidade é o pecado. A maior tristeza no meio humano é a questão do pecado. A maior dificuldade que nós todos temos é enfrentar o pecado. Esta é a maior dificuldade. Por isso, Jesus derramou o seu sangue para purificar-nos, para seu povo. Observe aqui em 1 João 1 e o verso 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Purifica dos pecados e purifica de toda a injustiça. Então, todos nós somos pecadores. Olha o que diz o versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mas o texto nos informa que nós somos pecadores. Se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, nesse texto, nós lemos que Ele veio nos purificar. Escute, purificação é algo que vai acontecer onde há contaminação. Para quem não me conhece, está me conhecendo hoje, eu sou técnico de enfermagem e trabalho no Hospital Santa Casa, no pronto-socorro. Talvez você já passou por mim ali e te dei uma agulhada abençoada, né? Então, o que precisa ser feito? Precisa ser feito purificação em todos os procedimentos, ou seja, tem que ser procedimento estéril. Eu não vou usar uma agulha contaminada para injetar contaminação em você. Eu tenho que introduzir medicação e não contaminação. Se eu faço algum curativo, eu tenho que observar todo o preceito para eu não contaminar. Então, o que é alguma coisa contaminada? Alguma coisa suja, alguma coisa que tem algo que não deveria estar ali. Agora, quando vem a purificação, ela vem limpar. E limpar com sangue é uma limpeza que não existe em outro lugar a não ser no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Quando João Batista olhou Jesus vindo, João 1, 1 e 29, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está conectado ali todo o sistema sacrificial da antiga aliança no Cordeiro, esse Cordeiro que nos purifica de todo o pecado, porque eu tenho pecado, eu peco todo dia, querido, mas o sangue do Senhor Jesus me purifica de toda iniquidade, de todo o pecado. Glórias a Deus. Imagine nós, queridos, se não fosse o sangue do Cordeiro, se não fosse Jesus morrer na cruz, nós estaríamos totalmente, terrivelmente perdidos. Mas Ele veio, Ele morreu, e tem mais, Ele ressuscitou, e tem mais, Ele está aqui, e tem mais, Ele voltará gloriosamente. Aleluia. Então preste atenção agora, que eu quero já caminhar aqui quase para o fim, meu tempo está acabando. Mais uns 10 minutinhos eu vou encerrando. Olha bem, quando nós olhamos para o pecado, eu sempre lembro do capítulo 8 de Mateus, João 8, verso 1 em diante. Não vou ler, vou somente citar. No capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus faz aquele sermão, conhecido como o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Ele dá terríveis e tremendas e gloriosas instruções. Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Descendo ele do monte, vai ao seu encontro um homem leproso. Não era para ele estar por ali, porque o leproso tem que ficar isolado. O leproso não podia estar na comunidade, porque estava em contaminação. Lepra é uma doença na pele, que vai comendo ali, não sei se vocês já viram em alguns filmes, é algo terrível. Hoje tem cura, hanseníase, né? Mas era uma doença terrível para aquela época. Hoje nós temos medicamento, mas na época não tinha. Então o leproso, ele ficava isolado, ele não podia estar junto na comunidade de Israel, na comunhão dos santos, participar do sacrifício, participar do culto, participar da adoração. O leproso, ele ficava num lugar separado, numa cidade só de leproso. O leproso era isolado, porque o pecado é um tipo de lepra. A lepra é uma tipologia do pecado que isola o homem, não deixa ele ficar em comunhão, porque ele não está puro. Para estar em comunhão, como eu falei no princípio, ele precisa de purificação. Se não tem purificação, tem contaminação. Então fica isolado, fica no mundo, fica longe da presença, não pode ser igreja. Estão entendendo? Então, quando Jesus vai descer no monte, esse homem chega e diz: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Se quiseres, pode purificar-me. Ele não pediu a cura,
Ele não estava doente? Estava doente, mas ele pediu a purificação. Por quê? Como eu estava dizendo, se ele tinha a lepra, ele era isolado, não poderia participar de todas as festas, Pentecostes, tabernáculos, das cabanas, nenhuma celebração, não ia ao culto, não fazia sua oferta, nada, porque estava isolado, estava impuro. Então ele chega e diz: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. Ele disse: ser limpo. E na mesma hora a lepra foi limpa. Por quê? Porque não estava diante do homem apenas, estava diante do homem Jesus, que é Deus Jesus, estava diante daquele que pode purificar o pecado, que me purificou, que te purificou e que nos limpou para termos esta comunhão. Observe o que diz a palavra do Senhor: Ele é aquele que é a luz e está na luz, e se estamos na luz, Ele nos purifica de todo pecado. Talvez Satanás, algum pensamento ou alguma pessoa vem dizer que você não poderia e nem deveria ser igreja, certamente porque nós somos pecadores, mas Ele quis, Ele escolheu, Ele chamou, Ele que nos alcançou, porque nós estávamos mortos em ofensa e pecado, Ele que nos achou perdido e caído e nos limpou, nos purificou e nos traz a comunhão, de maneira que agora, como a sua igreja, aguardamos a bendita esperança, a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora escute bem, em Romanos 5,12, nós temos aqui uma informação que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos 5,12. O pecado de Adão foi imputado na humanidade. Então nós temos 3 imputações para tratarmos nesse ponto da minha mensagem. Primeira imputação: o pecado de Adão na humanidade. Se você observar aqui no texto, nós temos de João aqui, 1 João 1:7, e na sequência você vai ler pecado e pecados. Quando você vê que o Filho nos purifica de todo o pecado, e se você for lendo, se confessarmos os nossos pecados com S, um é pecado no singular, preste atenção nisso que é importante, e outro é pecado sem S, um é singular, outro é plural. Esse singular é o pecado que nós chamamos de pecado original, que foi imputado de Adão na humanidade. Então todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, de maneira que os pecados são aqueles que nós cometemos ao longo da nossa vida, a partir do momento de consciência. Quando chegamos à vida e temos consciência, estamos pecando constantemente, pensamento, palavras, obras, omissões, várias coisas, mais graves, menos graves, e vamos pecando. Então ele resolve a situação do pecado e dos pecados. Isso aqui é um termo teológico, é interessante falarmos sobre isso. Então em Romanos 5,12 diz: por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e o pecado passou a todos os homens, e a morte entrou, por isso todos pecamos, todos somos pecadores. E uma outra imputação que está em 2 Coríntios 5:21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. O que quer dizer isso? Segunda imputação: a imputação da justiça de Cristo em nós, porque nós somos pecadores, nós caímos quando caiu Adão, nós morremos como morreu Adão em pecado, e todos que nascem mortos, até que nasçam de novo. Enquanto nascer de novo, pode pular, pode xingar, pode espernear, o homem sem Deus é um defunto. Ele só é alguém vivo depois que confessa Jesus Cristo, depois que crê em Jesus Cristo, depois que essa purificação acontece e entra em comunhão com Deus. Ok? Então, primeira imputação do pecado de Adão na humanidade. Segunda imputação da justiça de Deus em Cristo nos pecadores que Ele vai salvar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, não pecador. Eu já ouvi alguém dizer que o Jesus levando a cruz, o Senhor Jesus, era o maior pecador. Não, nunca foi pecador. Ele nunca errou, nunca pecou. Ele assumiu sobre si nosso pecado, e nisso Ele imputou a sua justiça em nós. Ok? Por causa do sangue. E nisso nós temos uma terceira imputação, que está em 1 Pedro 2:24, que diz: Ele levando no seu corpo os nossos pecados ao madeiro, o último altar que eu falei. Qual é essa imputação? A imputação dos nossos pecados
sobre Jesus. De Adão à humanidade, a justiça de Deus naqueles que vão ser salvos, e os pecados desses que serão salvos sobre o corpo de Jesus, levando no madeiro. Por isso sim, lhe ocorreu esta propiciação. Em Romanos 3, 25, diz que a propiciação é pela fé no seu sangue. Romanos 3, 25. E Romanos 3, 26 diz que ele é justo e justificador. Ou seja, o que quer dizer isso? Vamos fechar aqui. Pastor, me dá mais 5 minutinhos? Vamos fechar aqui. 3 termos para nós entendermos. Eu li e eu quero citar com vocês 3 termos para fechar aqui. Primeiro, propiciação. O que vem a ser propiciação? Eu não falei agora há pouco, em Salmo 7, de 11 a 13, que Deus é um Deus irado, está com a sua espada já desembainhada e aparelhado para a batalha, etc. e tal. Então, olha só o que está escrito aqui. Esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ok? Agora pula para o capítulo 2, versos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação. Olha outra vantagem de estarmos debaixo do sangue de Jesus, de tanto que já falei aqui hoje. Qual vantagem é essa? De ter alguém que vai propiciar. O que é propiciação? Tanto falamos, tanto lemos, mas às vezes não entendemos. Eu vou tentar resumir aqui em poucas palavras. Propiciação é o ato sacrificial pelo qual Deus se torna propício, ou seja, favorável ao pecador que ele vai salvar. O que quer dizer isso? O homem, na antiguidade, ele fazia seu sacrifício aos deuses. Por exemplo, alguém fosse fazer uma viagem marítima, ele fazia sacrifício a Netuno, o deus dos mares, para eles, né? Para que a viagem fosse boa, que não houvesse nenhum problema, nenhuma intempérie na maremoto e assim por diante. Então fazia sacrifício. O homem ia caçar, fazia sacrifício aos deuses da caça para que fosse propício, favorável, para que ele conseguisse uma caça. Aí então nós lemos o texto, onde Deus, em Cristo Jesus, é a propiciação. Então quando eu falo propiciação, eu falo de algo relacionado a Deus para com o homem, porque Deus é um Deus justo, é um Deus santo, um Deus que habita em luz e que é um Deus que se ira contra o pecado. Sim, agora, em Cristo, ele torna-se propício, favorável ao homem, por causa do sangue derramado. Estão entendendo isso, queridos? A profundidade disso? Então agora, nós temos a propiciação. Os ímpios serão lançados no inferno. Nós lemos agora há pouco, Salmo 9, 17. Porém, ele fez uma propiciação, Jesus Cristo, olha bem, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Por quê? Porque Deus é irado contra o pecado, mas na cruz a ira de Deus caiu sobre Jesus. Em 2 lugares a ira vai cair. Um lugar caiu lá na cruz, perdoando os pecadores que crêem nele, e outro lugar será eternamente no inferno aqueles que não se arrependerem. Em 2 lugares vai cair a ira. Vai cair sobre a igreja? Não, porque a ira que ia cair na igreja caiu na cruz em Cristo Jesus. Diz o texto em Isaías 53 que Deus se agradou em moê-lo, Deus se agradou em feri-lo, porque nisso surgiu a igreja, nisso surgiu os santos, os salvos, que agora têm comunhão e que eternamente vão adorar e celebrar o Senhor. Agora escute, e que é expiação? Expiação é o ato pelo qual o pecado é cancelado, anulado, apagado do registro. Então, esse objeto da propiciação é Deus, quando se torna favorável. Então, quando eu falo propiciação, eu estou ligando com Deus. Deus fez a propiciação em Cristo. E quando eu falo da expiação, eu falo do pecado, que no sangue foi cancelado para que pudéssemos estar diante dele. Porque quando eu clamo diante do Senhor, eu confesso meus pecados, e pecado confessado é pecado perdoado, e pecado perdoado não será condenado. Vocês estão entendendo, meus queridos? Estão entendendo isso? Que coisa linda de Jesus para nós? Está vendo os benefícios do sangue, de estar debaixo do sangue? Você pode adorar a Deus um minutinho, porque você, igreja do Senhor, está debaixo do sangue de Jesus, desse sangue que purifica, desse sangue que limpa, desse sangue que lava.
Deus propôs em Cristo, Deus colocou Cristo como propiciação. Como eu falei, os povos pagãos faziam isso, mas agora Deus envia o seu Filho, derramou o seu sangue e se torna propício, favorável. Porque quando ele olha para nós, esse aí eu comprei com sangue, o sangue foi pago, o sangue pagou ali, foi pago com o sangue. E qual é outro termo que nós usamos aqui? O termo é redenção, propiciação, expiação, redenção. O que é redenção? Preço de resgate para pagar pelo preço. O filho pagou ao pai. Que isso, irmão? O filho pagou ao pai? Talvez você ouviu a vida inteira dizendo que o filho pagou para Satanás. Querido, Satanás não manda em nada. Ele é o acusador. A Bíblia fala que não podemos ignorar os seus ardis. Ele anda como um leão em derredor. Ele é tudo isso. Ele é o acusador, ele é um adversário sim, mas esse sangue derramado pagou ao Pai, porque Ele criou a humanidade, Ele fez a humanidade. Deus não tem um adversário, não tem alguém que se oponha a Deus. Nós temos adversário, Deus não, Deus é o Senhor. Ele manda no céu, manda na terra, manda no inferno, manda no diabo, manda nos anjos. Não tem quem possa se comparar com Ele. Estão entendendo isso? Não podemos vacilar. A nossa carne é nosso maior inimigo, querido. Eu, na minha vida, no meu cotidiano, não tenho observado isso. Ah, mas foi o inimigo que me levou a pegar a moça e levar para o motel que não era minha esposa. Não, querido, foi a sua safadeza, foi a sua carne, foi você. Se eu fosse o diabo, eu ia no sindicato e fazer uma reclamação. Que negócio é esse? Colocando a culpa em mim, coisa que ele fez lá. E dá um empurrãozinho. Ele pode, mas quem vai é você, querido. Então, para nós aplicarmos aqui, e observe bem, em 1 Pedro 1, 18, 19, lê depois em casa, Deus satisfaz a sua justiça no sangue do Cordeiro. 1 Pedro 1, 18, 19. Para eu aplicar aqui, querido, observe muito bem uma coisa interessante, e agora eu fecho. Em João 6, 37 e o versículo 65, João 6, 37 e 65 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. João 6, 37 e 65. Todo que vem a mim, todo que o Pai traz a mim, todo que vem a mim, não lançarei fora, de maneira alguma. E no versículo 65 ele diz, 65, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Guarde isso, o Pai traz para o Filho para a salvação. Observe, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele não disse ninguém vai, ele disse ninguém vem. Por quê? Porque em João 10, 9 está escrito, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. Então, o Pai traz ao Filho, João 6, 37, 65, para a salvação. O Filho leva para o Pai, para a comunhão, ou melhor, para a aceitação. E em 1 Coríntios 1, 9, o Pai nos leva para o Filho, para a comunhão. Lembra do primeiro ponto da mensagem, a comunhão? Olha que coisa linda onde nós chegamos, citando a palavra e pregando a palavra, onde chegamos? Os benefícios do sangue de Jesus. Em Tito 2,14 diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus preparou um povo seu, veio purificar um povo seu, zeloso de boas obras. E em Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 5, 23 diz que o salário do pecado é a morte. E agora? Se o salário do pecado é a morte, como que vamos resolver isso? Resolvemos da seguinte maneira: o justo morreu pelo injusto, o santo morreu pelo ímpio, aquele que nunca jamais pecou morreu por pecadores. O que é o Evangelho? O Evangelho é Deus se fez homem, Filho, Deus Filho se fez homem e morreu em lugar de pecadores. E o texto encerra, o versículo 2 diz assim: filhinhos, não pequeis. Feche seus olhos agora. Você pecou hoje, irmão? Feche seus olhos. Você pecou ontem? Pecou agora de manhã? Filhinhos, não pequeis. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, olha que vantagem de estar debaixo do sangue de Jesus. Mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai. E esse advogado vai dizer: Pai, eu comprei este,
Eu paguei o sangue, foi por ele. Eu derramei o sangue, foi por ela. Eu purifiquei, eu tirei a impiedade, eu tirei do império das trevas, trouxe para o reino do Filho da luz do seu amor. Eu limpei, eu paguei, eu levei no madeiro, sobre o madeiro eu levei. E hoje vamos celebrar a ceia do Senhor aqui por causa desse sangue que foi derramado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecados, temos um advogado diante do Pai. Ele é justo e justificador. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe aos santos em Cristo Jesus.